Fala galera, chegamos então a esse sexto episódio de Task Unidade Especial, a esse sexto episódio espetacular que tivemos dessa série, que simplesmente é sim já uma das melhores séries do ano, indiscutivelmente o quão densa, o quão profunda, o quão magnética é essa série em conseguir provocar múltiplos sentimentos em um único episódio. Para começar, a gente começa com 18 minutos, praticamente 18 minutos, que dá toda aquela sequência de ação que é segundos após os eventos que a gente viu na semana passada, entendendo exatamente também algo que qualquer coisa poderia acontecer em toda aquela grande sequência de ação. E muitas coisas acontecem, e muitas coisas extremamente importantes, com graves consequências e também com uma coragem narrativa gigantesca, entre elas de ter a morte do Rob nesse momento dos acontecimentos, onde tu tem mais um episódio inteiro pela frente, que também deixa tudo a perigo. E tem algo que eu falei alguns episódios atrás, que é: não tem como essa série encerrar com algo que seja em tom de esperança. Eu acho que ela vai ter tom de esperança para alguns personagens, mas para a maioria deles é uma tragédia. A tragédia que acontece com o Rob nesse episódio aqui, ela já estava muito bem desenhada, porque não tinha como ele conseguir escapar dessa situação de vingança em que ele vai e mergulha, e que outros personagens vão por causa também. Independente deles terem ganhos ou não terem ganhos com o que estava acontecendo. Mas tudo por causa da vingança, guiado pelo Rob, guiado pela Erin, tudo vai acontecendo, levando para que essa tragédia realmente aconteça. E a maneira crua como é executado toda a grande sequência de ação, tudo podia acontecer. O Rob quase consegue ter sua vingança em relação ao Jason. O Perry, na verdade, quase tem ali, né, derrota o Tom, e depois acontece o oposto, e depois novamente acontece. E a gente vai no meio dessa parte mais crua da maneira como vai sendo também coreografada cada sequência, a troca de tiros, de uma maneira onde tudo pode acontecer. E a mais grave consequência de todas é realmente alguém que não está inserida dentro desse contexto mais trágico, mas que o meio acaba consumindo também. Porque o Graço, ele fica claro nesse episódio que, além dele ser esse informante, além de já ter feito isso antes, ele também coloca que é algo estrutural. Existe já uma parte toda, né, estruturalmente do condado, em que a polícia já fornece essas informações. Ou seja, ele é um elo que existe algo muito maior, porque isso está colocado, já impregnado dentro da estrutura toda que tem da polícia ali do condado. E ele é uma peça que pode acabar desencadeando de acabar com as outras peças, derrubar as outras peças também maiores do que ele. E isso fica claro também na cena onde o chefe dele vai lá conversar com ele sobre a investigação que já está acontecendo da Corregedoria Federal. Mas a Lizzie, ela acaba sendo jogada no meio de tudo isso. E qual jornada que a gente viu da Lizzie em toda a série até esse momento? Primeiro, ela era sim uma policial com boas perspectivas, com boas intenções, mas uma policial ainda com algo que aprendia. E a gente vê naquele episódio em que ela sai para jantar com o Graço, os seus colegas, a maneira como eles também reagem a ela. Então a gente entende que ela não tinha essa confiança plena para estar talvez na posição que ela estava, né, nessa unidade especial. E em combate, a gente tinha visto que ela não tinha tido essa ação que ela precisou ter agora e que ela tem agora. E, ao mesmo tempo, o seu ferimento ali provoca toda aquela sequência onde a gente não tem também, assim, algo que consiga fazer com que ela não seja essa pessoa que ela é, que, independente do que está acontecendo, esse senso todo de lealdade que ela tem vai fazer com que ela se coloque nessa posição realmente de chegar até o momento de pedir essa ajuda. E é, obviamente, a tragédia que se monta ao redor da Lizzie também. E todo o peso, a culpa do Graço, eu achei que naquele diálogo final, que é espetacular, onde se coloca a questão da fé muito forte. Tem dois, cara, esse episódio ele é recheado de cenas
incrivelmente bem roteirizadas, extremamente bem interpretadas, que compõem um episódio, talvez assim, o mais completo de toda a série nesse momento, porque ele começa com essa sequência toda de 18 minutos de ação, e ele vai do mais para o menos, ou seja, ele vai muito dessa questão mais explosiva, exteriorizada, e ele vai diminuindo até chegar nessa parte mais íntima, onde a gente tem a pleno também essas dores e as questões que vão se remetendo à culpa dos personagens também, e a gente já sentindo o peso de tudo que eles carregam por causa dos acontecimentos dos episódios anteriores e também do que a gente aprendeu sobre eles dos episódios anteriores, para culminar também naquela conversa sentados à mesa da Casa do Graço, onde se vê essa questão da fé, essa questão de confissão e essa promessa do que pode acontecer para frente. É incrível, cara, o quanto que essa série ela consegue ir te apresentando esses quesitos e quando cada detalhe de episódios anteriores vai dando essas consequências para o que está sendo colocado agora. É óbvio que existe na constituição de toda essa unidade especial uma grande falha das pessoas que foram colocadas ao lado do Tom não terem tido ali previamente essa investigação. É óbvio que também a série coloca, assim como a questão da instituição onde o Sam está colocado, tem um problema na própria criação de quem vai estar junto do Tom na própria unidade especial. E eu gosto de como a série também ela expõe isso sem fazer muita extravagância. Ela te mostra já essas consequências do que acontece. Por isso que essa palavra que eu utilizei antes, na maneira como eles montam toda a sequência de ação do começo do episódio, ela é muito importante também para isso. Porque essa série, ela brinca muito com essa parte de ser mais crua. E ela brinca com essa proximidade muito em relação ao contexto do mundo real. E o que vai acontecendo dessas consequências. Por isso que essas tragédias e as questões todas também colocadas para os personagens, elas são tão fortes, tão impactantes. O que é a conversa do Tom com a Maeve ainda, naquela parte inicial do episódio, e ele falando que fala depois ali para representante do Ministério Público que, cara, tu pediu minha opinião é essa. Mais uma família vai acabar, né, pagando por erros que não é daquela pessoa que está colocada ali sentada e que vai daqui a pouco receber, né, indicações que não é para ela. Então, qual é o peso de tudo isso? E essa crueza toda é muito interessante, cara, porque ela tá muito colocada, muito em paralelo também com essa questão mais próxima do que é a realidade, de uma maneira onde tudo tá muito simples. E esse simples, ele dói ainda mais, ele machuca ainda mais. Por quê? Porque ser simples e ser cru, ele te aproxima muito desse contexto real. E óbvio, com um texto magnífico, com interpretações magníficas, os sentimentos eles vêm, e o quanto que esse episódio ele provoca. Ao mesmo tempo em que a família da Maeve, e com essa questão deles terem recebido dinheiro, e todo o plano do Rob ter dado certo em teoria até esse momento, o Perry e o Jason vão ir atrás da Maeve. É óbvio que eles vão ir até a casa dela por causa do Rob. E é uma sequência onde eles com certeza estarão a perigo. E tudo isso vai culminar com que todos os personagens estejam na situação nesse momento final. E eu até achei, num determinado momento do episódio, que tanto a questão, né, da Emily e da irmã, elas poderiam também já estar colocadas em uma situação de perigo ainda mais por causa dos Corações Negros e por causa desse embate tão forte do Perry com o Tom. Mas acho que essa questão desse perigo maior para o episódio final, ela vai ainda para a questão da Maeve e das crianças. Vai ser jogado tudo lá, vai ser direcionado completamente para lá. E tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Porque o desenho dessa série, por ela ser mais simples e crua, é realmente com que se desenhe completamente a tragédia. E mesmo que exista um fio de esperança, esse fio de esperança ele não é para todos os personagens. Ele vai ser colocado pontualmente para um ou para outros personagens. Ele não é o que vai guiar essa série por completo até o final. Que baita episódio, mais um, que marca muito essa vida dessa história que Tess está criando, que se encerra na próxima semana com o 7º episódio. Galera, coloque mais comentários o que acharam sobre esse episódio, qual foi o momento mais marcante que teve para vocês nesse episódio, o que vocês esperam que aconteça
na próxima semana. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.